Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. E vamos para o momento da palavra, aprender um pouco mais para que possamos ter dias e dias melhores. Você quer ter um dia abençoado? Você quer ter um dia melhor? Presta atenção na palavra de Deus, ela faz toda a diferença em nossa vida. E não se esqueça, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através da sua vida. Vamos ler hoje a palavra que está em João, capítulo 8, versículo do 4 em diante, que vai falar sobre a mulher pega em adultério. E diz assim a palavra de Deus: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, pois tu que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivessem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-lhes e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusados pela sua própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ele disse: Ninguém. Ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus então disse: Vá e não peques mais. Aqui a palavra de Deus fala sobre o pecado. A Bíblia diz que é necessário a gente se santificar, porque a santidade ela vai nos levar até Deus. E sem a santidade, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Ninguém. E esse é um detalhe importantíssimo para a vida espiritual de qualquer pessoa, independente da religião, independente da placa de igreja, independente do ministério, independente de onde você está. Se você não viver em santidade, se você não estiver em santidade, ninguém verá o Senhor. Essa é a passagem bíblica aqui, ela é muito importante para que nós saibamos que o Senhor Jesus ele tem poder para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Mas ele vai purificar aqueles que o buscam. Ele vai purificar aqueles que o desejam, aqueles que pedem perdão, aqueles que se arrependem, aqueles que buscam o Senhor. Podemos ver aqui nesse texto que todo mundo queria que aquela mulher fosse apedrejada e morta, porque é muito fácil nós olharmos para o pecado do outro e acusar o outro. É muito fácil nós olharmos os defeitos dos outros e apontar o dedo para os outros. Mas temos que olhar para nós. Se o Senhor Jesus aparecer na sua frente hoje e pedir conta do que você está fazendo. Se o Senhor Jesus aparecer na sua frente hoje e falar como que você está, eu vou te levar hoje. O que você vai dizer para o Senhor? Nós temos que estar sempre purificados dos nossos pecados. A tentação vem, o diabo ele vem com a tentação para que você caia em pecado. Ele sempre vem com um pensamento, te trazendo um desejo de cometer algo que não é lícito. Aquele pensamento vem. Se você der ouvidos àquele pensamento, àquela voz que te manda pecar, que te manda fazer o que é errado, aquilo lá vai cada vez ficando mais forte até fazer você cometer o pecado. Mas você pode expulsar esses pensamentos, pode não aceitar o pecado, pode prevenir de não pecar. Mas se pecar, nós temos um advogado que nos perdoa. Então, peça perdão dos seus erros, das suas falhas e pede para o Senhor te dar força para que você não peques mais. Porque ele disse para essa mulher: vá e não peques mais. Então, cuida. Eu vejo que tem pessoas que estão em pecado e não se preocupam em se purificar.
e não se preocupa em parar de pecar, em parar de fazer o que é errado, continua fazendo. E pensa que Deus não vai dar conta disso? Vai. Nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia fala que nós não sabemos nem meia hora daqui para frente. Então a gente precisa andar purificado. Se você tem algo na sua vida hoje que você precisa confessar ao Senhor, confesse ao Senhor. Peça perdão e não repita o seu erro. Não repita, porque quanto mais você vai pecando, conscientemente, sabendo que está pecando, o Espírito Santo vai se afastando de tal maneira que você acha que aquilo lá não é pecado. Ah, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Todo mundo está cometendo esse erro, então eu vou cometer também. Mas quando todo mundo for julgado, quando todo mundo for crucificado, pelos seus pecados, a cobrança vier, você também vai ser cobrado. Então não esqueça. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos andar em santidade e pedir perdão dos nossos pecados. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração, reflita. Se você tem algo para pedir perdão, peça perdão. E peça para o Senhor ajuda. E peça ajuda do Espírito Santo para que você não cometa mais os mesmos erros. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia excelente na presença de Deus.